Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Elin, sou farmacêutica bioquímica e vou continuar hoje com a disciplina de parasitologia clínica com vocês, tá? Mesmo que já leciono para vocês, é um hábito se apresentar, tá? Hoje eu vou falar com vocês referente a dois eumintos, dois parasitas muito comuns para você encontrar no parasitológico de fezes, nesse EPF, tá? Que é o Ascaris lumbricoides, que é conhecido mais como lombriga, e o Ancylostomídeo, que é mais conhecido como amarelão, certo? Vamos começar primeiro pelo Ascaris lumbricoides, que é nossa lombriga, né? O Ascaris lumbricoides ele é mais conhecido como lombriga. É um eumito grande que você vê o verme adulto a olho nu, tá? Que ele mede... você consegue ver ele no olho nu, sendo que a fêmea é um pouco maior do que o macho. Vamos adaptar aqui na câmera, né? Continuando, a morfologia dele é composta de várias fases larvárias, L1, L2, L3, L4, L5, e o verme adulto, que é o que se expressa no intestino, e procria, e libera ovos, que vai para o ambiente, e aí você vai acabar se contaminando novamente. Tanto o ovo de Ancylostoma como o ovo de Ascaris, ele é muito comum a vinculação e a contaminação, ou por ingestão de alimentos contaminados, ou mesmo, como eles são pequenininhos e leves, ficar na pata da mosca, da barata. Tem aquele mosquito que você está comendo e ele para na sua comida? Pode ser que ele ali, quando ele tocou o seu alimento, ele deixou um ovinho ali para você e foi embora. Porque são ovos leves que são levados por esses insetos. Então, é bem comum. Então, a ascaridíase é uma doença muito comum em crianças, em adultos, sendo que em crianças é mais frequente, mas devido ao hábito de higiene realmente desse paciente. Vamos começar aqui um pouquinho. A gente estava conversando. As lesões referentes ao Ascaris, geralmente é relativo à sua migração pelo corpo durante o ciclo dele, que o ciclo dele envolve desde a ingestão até a migração para o pulmão, para o fígado, para o coração e a sua alocação final ali no intestino, que é onde ele vai se reproduzir, certo? Vou desenhar para vocês entenderem essa relação do ciclo dele com as lesões aqui no quadro para a gente fazer o seu ciclo, só um pouquinho. Então, vamos lá. O ciclo geralmente começa pela liberação do ovo no ambiente. Lembrando que esse ovo ele é altamente resistente. Lembrando que esse ovo ele é altamente resistente ao ambiente. Ele pode ficar até 2 anos se o ambiente for... A temperatura foi temperatura entre 24 graus. Se for úmido o solo, ele pode ficar até 2 anos ali, podendo infectar o seu paciente. Tá? Clínica. O ciclo começa pelo ovo, certo? Que foi eliminado nas fezes. Fezes do homem, que é o hospedeiro definitivo. Que é o único hospedeiro, no caso, né? Lembrando que é uma zoonose, tá? Os animais também podem pegar, mas não participa do ciclo. Ele pode passar para o humano, assim como o humano pode passar para o animal. O ciclo começa com a eliminação do ovo no ambiente, que devido à temperatura, umidade, cerca de 2 a 8 semanas, ele se torna estágio larvário 3. Entre a liberação do ovo até o L3, a larva L3, ele passa em desenvolvimento pela L1, que é o estágio larvário 1, o estágio larvário 2, até formar-se o estágio larvário 3. Mas o de importância realmente é somente o estágio larvário 3, que ele é a forma infectante do hospedeiro, que somos nós humanos. Tá? Então, a L3, ela é a nossa forma infectante. Vou até colocar de vermelhinho aqui, ó. Forma infectante. É ela que vai ser ingerida para que o paciente tenha ascaridíase, a lombriga, né, que é mais conhecida. Após a ingestão desse parasita, dessa larva L3, vamos colocar aqui ingestão, essa larva L3, ela vai, pela ingestão,
glote, deglutição, estômago, esôfago, intestino. Chegou no intestino, ele vai penetrar o intestino e vai para a circulação sanguínea. Quando ele vai para essa circulação sanguínea, ele vai até chegar no fígado. Chegando no fígado, pela veia porta, pela circulação porta, ele vai sair do fígado, vai para o coração. E do coração volta para o fígado. Esse ciclo, fígado, coração, coração, fígado, ele é conhecido como ciclo. Ele é conhecido como ciclo hepático. Certo? Só um pouquinho. Quando ele sai dessa região aqui, quando ele faz esse ciclo, ele se transforma em larva, estágio larvário 4. Esse estágio larvário 4 vai para o pulmão. E no pulmão, ele se torna e evolui para estágio larvário 5º. Esse estágio larvário 5º, ele vai para a sua laringe, traqueia. Aí não tem aquela coceirinha na garganta? Pode ser que esse estágio larvário 5, ele estava coçando a sua garganta e você fez... engoliu. Quando você engole, esse estágio larvário 5º vai para estômago, esôfago, intestino. E ali no intestino, ele vai se tornar um verme. Que depois de em torno de 65 dias, ele começa a liberar o ovo novamente. Esse é o ciclo, certo? Quantos ovos por dia que pode ser liberado pelo verme macho e fêmea, que tem que ser os dois, tá? Para que dê a produção realmente desses ovos férteis. Quantos liberados por dia? É em torno de 200 a 240 mil ovos. Lembrando que para um ovo ser fértil, que é um ovo que é capaz de infectar o paciente, ele tem que ter os vermes que estão infectando o intestino tem que ser macho e fêmea. Alguns estudos relatam que quando acontece ovos inférteis, que é aquele que não servem para infecção, é quando só tem vermes fêmeas parasitando aquele paciente. Interessante, né? Então, vamos continuar aqui. Lembrando, novamente, que esses ovos são extremamente resistentes ao ambiente. Não morre muito fácil. Para você conseguir eliminar um ovo desse de algum alimento, ele tem que ser fervido ou cozido a 50 graus, deixando ali, mínimo 50 graus, né? Deixando ali por em torno de 45 minutos. Então, ele não é fácil também de ser inativado, né? Então, é fácil a contaminação dele também. Deixa eu apagar aqui para vocês o ciclo. Lembrando que, para o parasitológico de fezes, a importância do EPF, né, é somente realmente o ovo. Porque tanto a larva L1, L2, L3, L4, L5, a gente não consegue verificar no exame. Tá? Não, você não encontra no exame, você não consegue ver no microscópio. Realmente é encontrado somente o ovo. Quanto à morfologia encontrada no parasitológico de fezes, o ovo ele tem duas versões, que é o ovo fértil, aquele mais arredondado, você consegue ver a cápsula no interior, e o ovo infértil. Esse ovo infértil, ele não é capaz de infectar o paciente. O único ovo capaz de infectar o paciente é o ovo fértil, certo? Que é liberado também pelos vermes adultos ali que ficam no intestino. Sempre o verme fêmea, ele adulto, né, verme adulto fêmea, é um pouco sempre maior do que o macho, porque é ele que vai gerir os ovos e vai conseguir colocar no ambiente uma quantitativa tão grande como resistente ao ambiente, como eu já havia dito, até 2 anos. Em solos úmidos,
argilosos e sombreados, ele pode durar até 6 anos. Então, ele tem um tempo de vida de útil de contaminação muito alta. Esse aqui é o ciclo, tá? Como eu já mostrei para vocês, que vai desde a ingestão ao forma larvária 1, 2, 3, 4, 5, e até o verme adulto, que vai morar ali no intestino e vai ficar por muitos e muitos anos por ali. Quem pode veicular o parasita, que seriam as moscas e as baratas. Tá aqui ou tá comigo? Tá aqui? Ah, tá. Esse aqui são alguns ovos férteis, tá, que você pode encontrar no exame prossótico de fezes. É muito comum, porque a liberação de ovos é muito grande, tá? É muito grande. Então, é bem comum que você consiga encontrar, e realmente você encontra muito na amostra parasitológica de fezes. Geralmente, todo paciente que vem sempre tem. E numa mesma família, se um paciente estiver parasitado, todos os outros provavelmente também estarão, porque eles terão os mesmos hábitos de higiene, mesmos hábitos alimentares. Tá? Então, quando você trata um paciente, quando vai fazer o tratamento parasitológico, você trata a família inteira, inclusive os animais que estiverem na casa. Você não trata um, aí no outro mês você trata o outro, no outro mês você trata o outro. Não, você junta o dinheiro e faz tudo de uma vez, senão ele não vai ser efetivo. Tá? E o medicamento para cada um é um pouquinho diferente. Então, a sintomatologia que acontece relativa à parasitose, realmente são das larvas que caminham durante todo o corpo do seu paciente, desde a pulmão, coração, fígado. Esse caminho que o parasita, que essas larvas fazem, né, que esse ominto faz, que é o que leva realmente à lesão. No pulmão, no fígado, ele pode causar uma leve inflamação, mas é bem assintomático. Coração, mesma coisa. Os sintomas que são bem comuns é relativo ao pulmão. Por quê? Quando ele passa por ali, pode ser que morra algumas larvas, algum estágio larvário, morre por ali, isso causa uma inflamação, uma reação inflamatória, uma reação imunológica, e o paciente ele pode desenvolver uma síndrome, que é chamada síndrome de Loeffler, que é uma síndrome característica pela tosse seca, geralmente, né? É uma dispneia, dificuldade de respirar, é um barulho durante a respiração, mas também que é um pouco passageira, porque é uma transição realmente do parasita para voltar para o seu intestino. O parasita ele fica ali no jejum no ilho. As infecções intensas, que é quando tem muito, mas muito parasita ali, muito verme adulto, que é o grande problema. Por quê? Ele pode obstruir o intestino, que é aquela obstrução intestinal, que eles começam a se amarrar de tanto verme que tem. Geralmente, um paciente, ele pode ser parasitado de 4 a 16 vermes adultos, né, por indivíduo. Isso aqui é a média, tá? Existem algumas descrições na literatura em pacientes parasitados até 700. É uma grande quantidade. Isso leva o paciente a ter muita sintomatologia e pode ter óbito por obstrução, porque eles começam a se amarrar ali dentro, literalmente, fazer nó, né? Mas, no geral, é realmente de 4 a 16 parasitas. Quanto a ele ser maior ou menor, depende de quantos parasitas o paciente tem. Por exemplo, se o paciente, quanto menos parasitas adultos ali infectando, quanto menos lombrigas, digamos assim, menos ascaris, menos vermes adultos de ascaris, maior eles serão. Se o paciente está muito parasitado, vai que ele tem 16, né? Então, quer dizer que os vermes serão pequenos. Por quê? O espaço é pequeno. Então, tem que se adequar ao tamanho. Se eu tenho 4 ascaris verme adulto ali dentro, quer dizer que eles serão bem grandes. Se eu tenho 16, eles serão pequenos, realmente por causa do tamanho do órgão. Essa figurinha, acho que vocês já viram, né? Que ela é realmente bem chocante, tá? Um paciente aqui, nesse caso, ele está extremamente infectado. É muito intensa a infecção, quantitativo de verme adultos dele, né? O verme adulto é um pouco, fêmea é um pouco maior do que o macho, eles ficam entrelaçados se procriando, porque é sexuado, a forma de reprodução deles. Então, eles ficam copulando ali e produzindo vários e vários ovos por dia, né? E a sintomatologia, geralmente é leve, né? Mas tem relação mais com a penetração, como eu havia falado para vocês. Inflamações inflamatórias devido à passagem do parasita, microhemorrágicas,
No fígado, se houver uma grande carga parasitária, que quase não acontece, o paciente pode ter reações inflamatórias, hemorragia e até necrose, que é a morte daquele tecido onde ele passou, hepatomegalia e icterícia, que é o famoso amarelão. E no pulmão, ele pode acontecer a síndrome de Loeffler, como eu já falei para vocês, que é uma tosse, dispneia, que é um pouco falta de ar, aqueles sibilos durante a respiração. Mas também, geralmente, é passageira. A patogenia relativa à infecção do verme adulto no tubo digestivo, no intestino, é um pouco mais variada e inespecífica. Ela vai desde a anorexia, né, que é não se alimentar, dor abdominal, distensão, que é um pouco de inchaço, né, cólicas, náuseas, vômito, diarreia e má absorção. No geral, a grande preocupação da parasitose é a desnutrição, principalmente a criança. A má absorção nas crianças gera déficit de atenção, irritabilidade, sono intranquilo, o que faz com que o nosso paciente mirim, ele não tenha uma grande aprendizagem. Há um déficit cognitivo muito grande. E esse déficit cognitivo que é o que preocupa realmente a política, a realidade, a comunidade, é o que preocupa. Porque uma criança com deficiência nutricional, com irritabilidade, ele não aprende. Ele tem esse déficit cognitivo que, se não tratado, não cuidado, pode levar para a vida inteira, que é o grande problema das parasitoses no geral. E o grande problema é a obstrução ou oclusão intestinal, né? Que é devido a um grande número de exemplares, ou grande número de vermes que ali podem permanecer, certo? Que é chamado bolo de Ascaris, está faltando um S aí, Ascaris, no lugar do A. E pode acontecer que o verme saia dali e vá para outros lugares. Aí ele pode causar uma doença um pouquinho mais intensa, como ele pode ir para o pâncreas, causar uma pancreatite aguda, ou ele ir para o fígado e causar uma icterícia. E devido a essa oclusão de um grande quantitativo de exemplares, ele pode perfurar o intestino. Aí, geralmente, é fatal. E há relatos de regurgitar devido ao retroperistaltismo, que eles chamam, né? Mas também em uma síndrome respiratória devido a essa situação, que é quando o verme adulto, ele sobe o intestino e chega para os outros órgãos. O diagnóstico sempre é o pastológico de fezes. Ele é o padrão ouro, certo? O que é padrão ouro? Padrão ouro é aquele exame bom e barato e efetivo. Então, assim, para ascaris lumbricose, para ascaridíase, é o padrão ouro, que é o parasitológico de fezes, EPF. Ele é simples e barato. A amostra, tudo você reutiliza. É o cálice, a lâmina, tudo você consegue reutilizar. Ele é um exame bem barato. E você consegue ver porque a quantitativo de ovos liberados diariamente é enorme. Então, você sempre consegue achar se o paciente é parasitado. Mesmo que aquela amostra seja 10% da amostra total da defecação diária, né? Diagnóstico, você encontra os ovos. Esse aqui são os ovos férteis, né? Deixa eu mostrar o infértil para vocês. Esse aqui é o ovo infértil. É bem grande a diferença entre um e o outro, tá? O ovo fértil, ele é redondinho, você consegue ver o parasita lá dentro, né? O infértil não, é tudo embaçado, ele é escuro. E a parte de ser escura dos ovos é devido aos pigmentos biliares que estão ali no intestino. Então, ele acaba absorvendo, porque ele é para ser transparente, né? É que ele absorve esses pigmentos, ele fica essa cor castanha, marrom, né? É comum encontrar em qualquer método, porque, gente, é muitos ovos liberados diariamente. E quanto ao tratamento, a opção de tratamento é o levamisol, tá? Que ele causa uma paralisia nos vermes. Causa uma paralisia para que esses vermes saiam. Uma paralisia rápida, tá? Por quê? O que acontece? Um paciente, quando ele está muito contaminado, se você tomar um medicamento como o albendazol, que vai parar ele aos poucos, porque a medicação leva mais alguns dias, né? O albendazol, por exemplo, são 3 dias de tratamento, ele vai parando o parasita aos poucos. Então, o verme pode ser que nesse parar aos poucos, eles se amarrem e pode causar obstrução. Então, o padrão, a primeira escolha quanto a essa medicação é o levamisol, que ele vai parar, literalmente, o parasita para ele sair, literalmente, tá? Em criança, 80 gramas dose diária e 150 miligramas em adulto dose diária. Esse é o ascaridil, tá?
que está sendo um pouco complicado de achar em farmácia também. E o nosso, que a gente mais usa hoje para tratamento parasitológico, que é o albendazol. Dose única 400 gramas, só que nunca é dose única, né? Dose única porque é 1 por dia, mas geralmente é de 3 a 5 dias de tratamento para ser efetivo. E o mebendazol, que também vai 2 vezes por dia, com tratamento por alguns dias. No caso de um paciente com oclusão intestinal, você usa piperazina, tá? Que causa uma paralisia nesses vermes. E se não houver nenhuma resposta medicamentosa, a quantitativa de parasita for muito alta, a oclusão intestinal, no caso, você tem que ir para a cirurgia. O tratamento é usar a medicação e óleo mineral. Vocês imaginam, você paralisa o verme, toma um medicamento que aumenta a defecação. Então, os vermes têm que sair de alguma forma. E, segundo o controle de cura, você tem que realizar o parasitológico de fezes no 7º, no 14º e no 21º dia após a administração desse antiomíntico, né? Para verificar se está sendo efetivo o padrão de cura, que não é uma situação que acontece. Você toma e reza para dar certo. E esse foi o nosso Ascaris lumbricoides. Beleza? Ele é um parasita bem tranquilo, tá? O ciclo dele também, só o ciclo dele que assusta um pouco, porque ele passa realmente por todos os nossos órgãos e isso assusta um pouco. Outra coisa bem importante é assim, quando você chega na farmácia e pega um exame, um hemograma, lá, pega um hemograma e você olha o perfil das células sanguíneas, principalmente os leucócitos. Quando você olha o eosinofilia, o aumento de eosinófilo, você pergunta para o seu paciente, o senhor teve alergia? Ele fala, não. O que acontece? Eosinofilia, o aumento de eosinófilo é muito característico a Ascaris lumbricoides. Todo paciente que ele não teve nenhum tipo de alergia pelos próximos 2 meses aí, ou menos, e deu eosinofilia alterada, deu eosinófilo presente, acima do normal, você sempre associa isso à parasitose, principalmente a Ascaris. Por quê? Porque durante a passagem desse parasita, tanto pelo pulmão, como pelo fígado, principalmente o pulmão, essa síndrome de Loeffler, tem uma produção excessiva de eosinófilo. Então, essa produção excessiva causa essa síndrome de Loeffler e aparece muito comumente no hemograma, nesses exames. Então, é bem comum que você consegue relacionar a eosinofilia a realmente a parasitose. A gente usa muito isso em farmácia, quando vai analisar um exame, conversar com o seu paciente, né, que é a nossa consulta farmacêutica, digamos assim. Você faz essa análise. Outra coisa que o livro também fala, não tem essas manchas brancas que aparecem no corpo? Né? Eles relacionam isso ao déficit nutricional que o parasita causa. Mas eles justificam só dessa forma. Por quê? Quando o paciente tem muita mancha branca no corpo e ele faz tratamento parasitológico para Ascaris, né, para lombriga, essas manchas somem. Mas eles não conseguem associar o porquê. Então, eles acreditam que essa associação seja relativa ao déficit nutricional que o parasita causou. Então, você toma a medicação, some as manchas. Tá? E é bem relativo. Porque, assim, a parasitose, o risco dela é o déficit nutricional, principalmente no Ascaris, e a obstrução. Certo? É por isso que é interessante você fazer uma rotina quanto a tratamento medicamentoso, a exame, a orientação. Vamos para o próximo?